Oi, gente, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre alguns bairros de São Paulo e como foi a imigração desses bairros, tá bom? Vamos falar sobre as imigrações na formação desses bairros, então. Vamos lá, então? Para isso, abra seus livros lá na página 64. Página 64. Aqui nesse mapa a gente consegue ver bem de que países vieram esses migrantes. Então a gente vê que veio da Itália, Líbano, Síria e Japão. São Paulo é uma das principais cidades do Brasil, não só porque é grande, mas também porque recebeu muitas pessoas vindas de países, né, de várias partes do mundo e também de outros estados aqui do nosso Brasil mesmo, né? Então eles vieram para trabalhar no campo e na cidade. Então cada grupo de pessoas contribuiu para que essa formação dos lugares e de acordo com sua cultura e também de acordo com as suas famílias, né? Por isso, tanto em São Paulo como em outras cidades brasileiras, há muitos bairros diferentes um dos outros, ok? Então, daqui para frente a gente vai ver alguns desses bairros, tá bom? Então, a gente viu aqui que vieram alguns imigrantes da Itália, da Síria, do Líbano e do Japão. Então, vamos conhecer esses bairros aqui de São Paulo, né? Da cidade de São Paulo, que foram esses imigrantes que fundaram. Vamos lá? Vamos começar com os japoneses, então. Os japoneses, eles começaram a vir para o Brasil em 1908 e eles desembarcaram do navio Kazato Maru lá no Porto de Santos, que também é em São Paulo, e se dirigiram ao trabalho nas lavouras de café no interior de São Paulo. Até 1950, chegaram ao Brasil em torno de 200 mil imigrantes japoneses. Então, aqui em São Paulo, eles adquiriram terras, lotes e dedicaram-se ao cultivo de algodão, no cultivo também de milho, de amendoim, chá e arroz. A população japonesa cresceu e os negócios então prosperaram muito. Muitos imigrantes também passaram a trabalhar na cidade de São Paulo. E aqui nesse lugar aqui, onde que a gente consegue ver agora aqui essa foto, esse bairro aqui se chama Bairro Liberdade. Então, na Liberdade, eles se desenvolveram, criaram suas lojas e então é, desenvolveram seus estabelecimentos comerciais. E na década de 1970, o bairro ganhou uma decoração ao estilo japonês, que é esse que a gente consegue presenciar aqui até hoje. Lá são feitas feiras, muitas pracinhas culturais, artesanatos, atividades. É feito muita coisa nesse bairro. É muito legal a gente poder visitar e então prestigiar esse bairro, né, que tem tanta cultura a nos oferecer. Agora a gente vai falar sobre os sírios e os libaneses. Vamos falar um pouquinho sobre eles e sobre a história que eles tiveram aqui na cidade de São Paulo. Vamos lá então. Essa rua aqui, que vocês estão vendo aqui, é a rua 25 de Março. É uma rua bem tradicional da cidade de São Paulo e foi então quem conseguiu se estabelecer nessa rua há muito tempo atrás foram os sírios e os libaneses. Os imigrantes se estabeleceram mais ou menos a partir do ano de 1871. Então, eles se estabeleceram onde que hoje em dia está localizada a Rua 25 de Março. A Rua 25 de Março, até hoje, ele é um comércio muito forte. E a herança desse povo que escolheu esse ramo de trabalho para sobreviver. No início, lá no princípio, né, os comerciantes libaneses levavam caixas nas costas, né, que se chamavam os armarinhos, onde guardavam mercadorias pequenas para vender. Com o crescimento dos negócios, foram então escolhendo outros lugares para morar, como os bairros de Paraíso e Vila Mariana. Além das lojas, os sírio-libaneses também construíram igrejas, clubes esportivos e também as associações culturais. Então, essa rua também é uma rua muito típica de São Paulo e lá tem muito comércio. E hoje em dia, assim, a gente consegue ver que, além do comércio que tem lá, não é só dos sírios e libaneses, né? A gente consegue ver uma mudança já cultural
em toda a Rua 25 de Março, onde que a gente vê que vários países estão alojados ali, né? Porque muitos imigrantes vieram e também se instalaram ali. Agora a gente vai ver um pouco sobre a cultura italiana, tá? Então, a colônia italiana é uma das maiores e mais influentes da cidade de São Paulo. Os primeiros italianos vieram para o Brasil em 1870 para trabalhar nas lavouras de café no interior do estado, mas muitos permaneceram na cidade para trabalhar nas indústrias, no comércio e também nas prestações de serviço. No bairro Brás, há mais de 100 anos, localizava-se uma hospedaria, que abrigava então os imigrantes que recém haviam chegado no Brasil. Grande parte deles eram todos italianos. Hoje, a hospedaria tornou-se um museu que guarda a memória de imigração do estado de São Paulo. Então, aqui a gente consegue perceber uma foto, né, dos imigrantes na frente dessa hospedaria, da hospedaria dos imigrantes. Então, eles pousaram para uma foto, essa daqui é uma foto verdadeira. E aqui a gente consegue ver o Museu da Imigração, né, que é esse museu aqui se tornou museu e era a hospedaria dos imigrantes, aquela da foto anterior. Então é muito, muito interessante isso daqui também, tá? Então vamos lá, próximo. Agora eu quero que vocês vão lá para a página 67 do livro. Vamos lá, página 67. Então, de acordo com tudo que a gente viu agora, se vocês precisarem ler de novo, novamente ali, tudo que a prof acabou de explicar, leiam e de acordo com os textos, então vocês devem completar ali as tabelinhas. Então ali temos país de origem dos imigrantes, a época que eles vieram para São Paulo e a herança cultural que eles trouxeram, né, que o bairro ocupa. Por exemplo, eu vou falar a primeira, tá? Então, um exemplo, país de origem, eu vou falar o Japão. Então, lá o Japão é o país de origem. Época em que vieram para São Paulo. Então, vocês têm que voltar lá no texto e ver. 1908, né? Então, herança cultural. Então, o que eles deixaram naquele momento? O que a gente pode encontrar hoje em dia lá nesses bairros? Então, no caso do Japão, eles vieram em 1908 e a gente pode ver o quê? Um bairro com uma decoração oriental, né? Então, tem feiras de artesanatos, feiras japonesas. É essa herança cultural que eles deixaram para gente, que a gente, se hoje a gente for lá visitar esse bairro, a gente consegue encontrar. Então, vocês devem fazer o Japão, a Itália, a Síria e Líbano. Síria e Líbano são juntos, tá bom? Se vocês voltarem lá no texto, vocês vão ver. Agora a próxima, aqui onde eu vivo. Os italianos e sírios libaneses e japoneses deixaram suas marcas na construção da cidade de São Paulo. Agora pensem um pouquinho, na número 1, na sua cidade, há presença da cultura de imigrantes? Quais? A gente já viu uma vez também em sala de aula que em Florianópolis e região a gente tem uma grande presença cultural dos portugueses. Então pesquisem um pouquinho sobre isso e façam essa daqui, tá bom? Essa aqui onde eu vivo. Número 2. Há estabelecimentos comerciais, restaurantes, construções, sociedades culturais ou desportivo que fazem referência aos descendentes desses ou de outros povos imigrantes? Então, tem algum estabelecimento que está falando sobre a cultura portuguesa, que é a cultura da nossa região? Tem o que mais ali? Restaurantes ou construções? Pensem um pouquinho, troquem uma ideia com os pais de vocês sobre isso. E a número 3, de que outras formas você percebe a presença dessa cultura? Então, o que mais que você pode perceber olhando ao redor, né, tanto da cidade de vocês, nos pontos comerciais ou nos pontos turísticos, o que mais pode ter, de que outras formas você percebe a presença dessas culturas, né? A número 7, vocês não precisam fazer agora, tá? A gente vai fazer posteriormente, tá bom? Então, voltem esse vídeo quantas vezes forem necessários, para vocês ficarem sabendo um pouquinho mais sobre a história dos bairros. E lembrando que, como a gente viu já desde o início dos nossos estudos, cada bairro tem uma história. Então, a gente acabou de conhecer a história de 3 bairros da cidade de São Paulo.
E agora vocês vão saber um pouquinho também sobre a sua cidade, um pouquinho sobre a história da sua cidade, tá? Ali na página 67. Então, crianças, por hoje é só. Fiquem com Deus e bons estudos. Bye!